Isaías capítulo 10, versículo 27. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para o texto. Preste muita atenção, não desvie sua atenção, porque nós não sabemos quanto tempo vai essa ministração, por causa do cansaço, mas vamos que vamos. Isaías 10, 27. O texto diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o jugo será despedaçado. Deus abençoe o pastor João, Maria, Nilson, Valéria. Que bom vê-los aqui. E todos vocês também. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Fala para quem está do teu lado: o jugo será despedaçado por causa da unção. Se não tem ninguém do seu lado, você fala sozinho. Isso aí, glória a Deus. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A gente sabe que o jugo, literalmente falando, é aquilo que coloca no boi, né, nos bois. Mas o texto está usando aqui de forma simbólica, né? É o jugo do inimigo, algo que coloca para controlar as nossas vidas. E Deus estava falando aqui tremendamente por meio do profeta Isaías. O texto: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O título dessa mensagem aqui dessa noite, eu quero compartilhar com você, é Despedaçando o jugo. Despedaçando o jugo. Despedaçando o jugo. Nós podemos começar aqui dizendo que o livro de Isaías, ele leva o nome do seu próprio autor. Foi Isaías que escreveu este livro. O próprio profeta escreve esse livro. Quando nós falamos autor, isso não significa que Isaías escreveu esse livro por simples ideia de sua cabeça. Então, já que o livro é de Isaías, então ele escreveu de acordo com a sua mente, com a sua ideia. Não. Nós queremos dizer que Isaías, ele recebeu a influência do Espírito de Deus para escrever este livro. Ele não fala acerca de si mesmo. Há uma grande diferença dos livros que você encontra aí e o livro da Bíblia. Há uma enorme diferença. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Do seu início ao fim, ela é a palavra de Deus. E ela não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. Para saber que Isaías não escreveu da sua cabeça, nós vemos o que Pedro fala na segunda epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e verso 21. Diz assim, antes de mais nada, o apóstolo Pedro diz: Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Pois jamais o que Isaías escreveu foi de origem da vontade humana. O que Isaías escreveu é a origem céu. Não, eu não sei se você está entendendo. A Bíblia é o único livro, quando você abre, o autor está presente. Você abre aqui, você abre em outro lugar, você abre em outro país, você abre, o autor está presente. Então, quando a gente fala o autor é Isaías, foi ele que escreveu. Mas a influência, a ideia é do próprio Espírito de Deus. E que isso vai mudar na minha vida, pastor? O que vai mudar é que, se nós recebemos a palavra de Deus, então ela pode entrar nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. As pessoas de fora não entendem, não compreendem, mas a palavra de Deus é capaz, é fiel para treinar o homem e a mulher e transformar num grande homem e mulher de Deus.
A palavra de Deus transforma a vida. Ela não muda, mas a palavra muda as nossas vidas. A palavra não muda, mas ela muda aquela pessoa que está lendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é libertação. A palavra de Deus é transformação de mente. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não vai viver com conselhos humanos, muito menos com conselhos de ímpio. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com os conselhos do próprio Deus. E quais são os conselhos do próprio Deus? Aonde eu encontro os conselhos do próprio Deus? Na sua palavra. O apóstolo Pedro diz: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então para mim não muda nada você chegar e falar: eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. É claro que ela foi escrita por homens, e qual o problema? Homens escreveram, mas a influência, a ideia, o espírito que estava por trás não era um espírito do homem caído, desanimado, desmotivado, não, era o Espírito de Deus. O próprio Jesus disse em João 6, ele fala o seguinte: as palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Você está sentado aqui, você pode até não receber uma palavra direcionada com a situação que você está passando, mas só o fato de você estar ouvindo a palavra, então o milagre já pode acontecer na sua vida. Só o fato de estar ouvindo a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua palavra, ela não volta vazia. Só o fato de você estar sentado. Tem gente que pensa, desvaloriza sentar, vir para o culto, ouvir a palavra. Tem gente que fala: não vale a pena. Acho que é o diabo que fala isso, né? Não vale a pena, você vai perder o seu tempo sentando lá, ouvindo o pastor Coutinho. Não, você que está aqui, você não está aqui por causa do pastor Coutinho, você está aqui por causa da palavra de Deus. O pastor Coutinho deixa simplesmente o Senhor usar a vida dele para quê? Para pregar a palavra. Eu não estou aqui para animar a plateia, eu não estou aqui para poder chegar e fazer você. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, então nós teremos testemunhos para ouvir. Levanta a sua mão e começa a glorificar Jesus. Começa a dizer: obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Isaías, ele foi um profeta do Antigo Testamento, e nós podemos dizer que o tema do seu livro está no próprio significado do seu nome. Qual é o significado do nome Isaías? Salvação do Senhor. Isso significa Isaías, salvação do Senhor. Então o seu livro, o título do seu livro, o tema do seu livro é o próprio significado do nome dele: salvação do Senhor. O livro de Isaías faz parte dos livros dos profetas, proféticos do Antigo Testamento. E como todo crente precisa saber, todos os livros do Antigo Testamento, todos, e claro do Novo também, mas eu estou me referindo ao Antigo Testamento, todos apontavam para Jesus, o Messias, que viria para salvar a humanidade. É totalmente diferente profetas do Antigo Testamento como o profeta de hoje. Biblicamente falando, é totalmente diferente. Profeta de hoje, profeta verdadeiro, é aquele que prega a palavra de Deus. O profeta do Antigo Testamento é aquele que anunciava a vontade de Deus, as pessoas se aconselhavam com ele, eles confrontavam reis, confrontavam nações, para quê? Para trazer a vontade do Senhor. E todos os livros do Antigo Testamento apontam para o Senhor Jesus. Deixa eu te falar, a Bíblia nunca foi sobre Davi. A Bíblia nunca foi sobre Daniel. A Bíblia nunca foi sobre Josué. A Bíblia nunca foi sobre Sansão. A Bíblia nunca foi sobre Abraão. A Bíblia sempre foi por causa de Jesus. Sempre foi por causa de Jesus. Jesus mesmo disse que são as Escrituras que testificam de mim. A Escritura Sagrada testifica de Jesus. Se você quer o segredo do Evangelho, se você quer pegar uma vida transformada, você precisa procurar Jesus de Gênesis a Apocalipse. É sobre Jesus a Bíblia. O centro é Jesus, é tudo por causa dele. Essa igreja está por causa de Jesus. Eu não entendo igrejas que estão abertas, mas não pregam a Jesus, não pregam a palavra, falam de qualquer outra coisa. Tem pessoa que diz: pastor, eu fui em tal igreja aqui na cidade de Ourinhos, e eu saí e fiquei 3 dias mal. O que aconteceu, meu irmão? Aconteceu que o que eu ouvi foi materialismo, 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 materialismo. E o legal, né, estou sendo irônico aqui, que o povo vai, é lotado, é cheio. Graças a Deus que a nossa igreja não é uma igreja de modinha.
A nossa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus. E quem está comigo durante esses anos sabe do que eu estou falando. E vamos continuar. Quem quiser vir com a gente, seja bem-vindo. Quem quiser modinha, corre atrás do Nicolas. Brincadeira. Vai não, senão você vai ficar cansado. Hoje eu estou porque ele pregou hoje. Então, meu irmão, todo o Antigo Testamento falava sobre Jesus. Isaías não é diferente. Mesmo escrito 690 anos antes de Cristo, ou seja, antes da manifestação do Deus Verbo em carne, antes da vinda do Salvador, Isaías é um profeta que mais apresenta a completa exposição do Evangelho de Jesus Cristo. De todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías é o cara que até na teologia é conhecido como profeta messiânico, profeta evangélico. É o profeta que mais traz a clareza. Tanto que é lá que você vê que ele não tinha boa aparência. É lá que você vê. É lá que você vê que ele foi como um cordeiro mudo. Estou falando de Jesus, quem está entendendo o que eu estou falando? É lá que você vê detalhes da crucificação, num livro que foi escrito 690 anos antes. Como que alguém, uma mente humana, pode falar isso? Não, só pelo Espírito Santo. Quem nunca leu ou ouviu o versículo que diz: e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades? Foi Isaías que escreveu. Quem nunca leu ou nunca ouviu: e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, além de Isaías ter permita-me falar isso, uma pegada profética, anunciando o futuro, falando sobre o Messias, este livro também é uma mensagem de advertência da parte de Deus para o povo de Israel daquela época. Então preste atenção, é um livro que foi para aquele povo, para aquele tempo, mas é um livro também profético, que profetizou a respeito do futuro. Quando estão comigo aqui, diz o amém? Isaías, ele pregou de forma ousada contra a vida ímpia do povo de Deus, contra a idolatria, e chamou o povo para um verdadeiro arrependimento. Esse foi o propósito do livro de Isaías. E uma coisa interessante assim, preste bem atenção aqui. O profeta Isaías, ele confrontou o povo, para quê? Para um verdadeiro arrependimento. Confrontou o povo para trazer: volte-se para o Senhor. Isaías confrontou o povo de Deus para quê? Não fuja, volte, fique com o Senhor, não abra mão dele. Sabe o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo é que o profeta de Deus, o profeta verdadeiro, preste bem atenção aqui, o profeta de Deus, ele não foi chamado para fazer você sentir alegria e felicidade no pecado. Inclusive, a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos procurariam mestres que ensinariam segundo as suas concupiscências. Hoje lá em São Paulo, lá nós temos igreja e nada, absolutamente nada contra homossexuais. Mas agora não vem falar que é seguidor de Jesus e falar que isso está certo. Não vem falar não. Aqui é reino de Deus, precisa andar conforme o reino de Deus. Mas lá em São Paulo tem uma igreja de homossexuais. Daqui a pouco estão fazendo uma igreja de ladrões. Quem gosta de roubar, vem aqui. É segundo as suas concupiscências. Igreja dos adúlteros agora. Todo mundo que é adúltero aí, mas quer seguir Jesus, pode vir aqui. O profeta verdadeiro de Deus, ele não vem trazendo mensagem que vai fazer a pessoa sentir alegria numa vida errada. Gente, até porque uma vida errada não vai te fazer ir para frente. Eu vou para frente. Vai, mas quando parar vai voltar muito mais do que você foi. Pode ter certeza disso. Agora, uma vida com Deus pode ser cansativa às vezes. Uma vida com Deus pode ser difícil às vezes. É o mundo, é a pressão, é o diabo querendo fazer você desistir. Mas tem um Deus que manda o anjo e diga: coma o pão. Vai, Elias, coma o pão. Só quem conhece de Bíblia sabe o que eu estou falando. Isaías vai lá e Elias vai lá e come. E anda. E anda, e corre, e corre. Mas vale a pena.
Caminhar com Jesus, o mundo vai te metralhar, é ou não é? Jesus disse, o mundo não vai gostar de vocês, porque ele não gostou de mim. Se odiou o mestre, quanto mais os discípulos. E o mundo não gosta, o mundo metralha, o mundo dá pancada. Não tem jeito. Então por que, pastor, que eu vou seguir a Jesus? Então, se eu vou tomar pancada do mundo? Simplesmente porque essa vida é curta. Nós temos um propósito de salvar vidas também através da pregação do Evangelho. E depois vai ter uma eternidade toda pela frente. Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Fala quanto tempo você quer viver? 70 anos? 80? 100? Não adianta falar 200, você não vai viver 200. Mas fala aí, 100? 110? Beleza, o que isso se compara com a eternidade? Nada. Mas tem crente que se corrompe por causa de dinheiro. Tem crente que se vende por causa de posição. Tem crente que entra na política, em vez de representar Jesus lá e brilhar como luz lá, se corrompe junto com os outros. Isso não é para você, em nome de Jesus. Você é para andar no centro da vontade de Deus. E você não estaria aqui se Deus não tivesse trazido você aqui. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Olha do lado e fala assim, ó, é bom caminhar com um profeta de Deus, porque ele vai trazer a palavra de Deus. E ele não vai aliviar não. Ô gente, quanta gente não está aliviando aí? Quanta gente que está numa vida errada e está lá o pastor, lá o profeta dizendo, vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai para frente, você vai... Cria uma falsa esperança. E na hora do pega? E aí? Não, mas eu me sinto bem. É provável que alguém, por causa de uma frequência de vida errada, de pecado, é provável que ela se sinta bem mesmo. Por quê? Porque a consciência vai cauterizando. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que a unção despedaça o jugo. Guarde isso no seu coração. O profeta de Deus, como Isaías fez com aquele povo no passado, o profeta de Deus é enviado por Deus para levar você, confrontar você pela palavra e levar você ao arrependimento. Se eu falar uma coisa para você, você vai ficar assustado, mas posso falar? Você sabia que tem gente que sai daqui, sai da igreja aqui? Estou falando que é todos os casos não, mas sai porque não quer abandonar a vida errada e todo domingo vem e a palavra pega de encontro e em vez de mudar, vai embora. Mas toda vez vai pregar isso? Toda vez vai falar disso? Um dia uma mulher chegou e falou, pastor, falou para um pastor, toda vez o senhor pega a mesma palavra? E ele falou, quando você se arrepender e sair do pecado, aí eu prego outra coisa. Gente, vou te falar. Bom, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós precisamos entender que esse jugo que Isaías está falando aqui, ele se refere às opressões que a Assíria estava dando contra Israel. A Síria estava oprimindo Israel. A Síria estava oprimindo o povo de Deus. Quando a gente lê o versículo, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada, e do teu ombro o jugo,
do teu pescoço. Essa é a promessa de Deus, para quê? Para dar um livramento ao povo de Israel, e não só para dar o livramento ao povo de Israel, mas para castigar a Síria. Quando Deus dá essa palavra, quando Deus dá essa mensagem, quando Isaías é usado por Deus para profetizar isso, Isaías está dizendo o seguinte: ó Israel, ó povo de Deus, preste atenção no recado do Senhor. O Senhor vai tirar de vocês debaixo da opressão da Síria. O Senhor vai punir a Síria. Ó Israel, povo de Deus. É isso que o profeta estava falando. Aí quando a gente verifica, pera um pouquinho, era Israel, o povo de Deus, e estava debaixo do jugo do inimigo? Como assim, pastor Coutinho? Então a grande pergunta que a gente faz é: por que Israel, sendo o povo de Deus, estava sobre o jugo do inimigo? Por quê? Se era o povo de Deus, se Israel tem o povo, o Deus Todo-Poderoso, por que o inimigo estava oprimindo? Essa pergunta pode vir também para os nossos dias. Porque muitos crentes que têm um Deus Todo-Poderoso, que têm um Deus verdadeiro, por que muitos crentes estão debaixo de opressão? Por que Israel estava debaixo de opressão? E a resposta é simples. Preste bem atenção aqui. Porque se distanciou do Senhor. Se está próximo do Senhor, não tem jugo. Se está próximo do Senhor, não tem opressão. Se está próximo do Senhor, não tem cadeias, jugo, prisões do inimigo. Se está próximo do Senhor, não tem obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Já era para você estar levantando a mão e dizendo: eu já estou entendendo, Senhor, o teu recado. O problema de Israel é que tinha distanciado do Senhor. E qual é o recado que eu venho, com todo o respeito com a palavra de Deus, qual é a palavra que eu venho trazer aqui para você? É dizer o seguinte: não se distancie do Senhor. Não se distancie do Senhor, não se distancie do Senhor, ó igreja linda, cheirosa do Senhor Jesus, não se distancie do Senhor, porque se distanciar o inimigo vem, assim como aconteceu com Israel, que é uma figura, que é algo que nós precisamos pegar como exemplo. Assim também somos nós, não podemos distanciar. Mas pastor, eu não tenho tempo, estou trabalhando demais da conta, não adianta distanciar. Se o seu, Jesus disse, se sua mão fazer pecar, arranca ela, vai. Sabe o que isso quer dizer? Se você está com um emprego que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, fala com toda tranquilidade aqui, ó, sai. Ai, mas eu vou passar fome, então você não serve a Jesus. Porque eu já fui, eu fui velho, já fui jovem, eu nunca vi um justo mendigando pão. Quem disse isso foi Davi. Ah, mas é muito dinheiro que eu estou tendo. O que adianta ter um monte de dinheiro, mas está perdendo a comunhão com o Espírito Santo? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não. Então não adianta nada, que nem lá um jogador de beisebol na época foi dar entrevista. O que você fez para ser esse melhor jogador? Não lembro se é de beisebol não, viu gente? É um esporte aí. O que você fez para ser o melhor? Ele falou: rapaz, eu tive que sacrificar muita coisa. Sacrifiquei meus filhos, minha esposa, minha casa. Uai! O quê? Sacrificar família? Por causa de uma profissão, de uma carreira? Você entendeu uma coisa, meu irmão? Primeiro é o Senhor na tua vida. Segundo é a sua família. Que benção é essa? Ó, muito dinheiro, pessoal. Vixe, ó, muito dinheiro aqui, ó. Vou comprando um carro, estou comprando, ó, outra coisa aqui, tal. Não. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando que problema você comprar um carro, seja o que for. Eu estou dizendo o seguinte: se alguma coisa te atrapalha na comunhão com o Espírito Santo, se alguém te atrapalha na comunhão com o Espírito Santo, some.
Olha do lado e fala assim, ó, mas tem que ser macho para assumir, hein? Fala, fala, tem que ser macho mesmo. Tem que ser mulher mesmo, ó. É ou não é? Ué, diminuiu o aleluia? Diminuiu o glória a Deus? Eu queria ser mais legal, sabe? Mas não consigo. Não tem a ver com ser legal, tem a ver com a mensagem. Se você entender bem as minhas pregações, você diria: muito obrigado, Senhor, por esse pastor aí, ó. Um dia veio um pregador, falam ou não falam? Eu vou à igreja de fora pregar, eu falo ou não falo? Eles não falam nada. Aqui é legal que eu falo ou não falo? Fala. Aí eu estou na igreja de fora, falo ou não falo? E ninguém fala nada. Eu também não vou falar não. Não, vou ter que falar. Um dia eu fui numa igreja, ouvi um pregador. Isso lá no começo da minha caminhada, em 2008. E eu fui ouvir esse pregador. Esse pregador veio e ele pregou, gente, do começo ao fim, falando de dinheiro do começo ao fim. Não estava ensinando não, viu, o princípio de oferta, dízimo. O dia que eu ensinar aqui é tranquilo. Estou falando que o cara estava por trás, tinha um espírito ali, para poder passar o lençol. No final não deu outra. Ele esticou o lençol, colocaram todo o dinheiro lá, tinha gente dando. O pastor da igreja não tinha nem carro. E tinha irmão querendo ir embora, porque se ficasse ia dar o carro para esse, como diz as velhinhas, vigarista, salafrário. E ele, a hora que ele fala, vamos fechar os olhos para agradecer aqui a Deus, a hora que fechou os olhos, já tinha um comparsa dele, já levou o lençol já. O pastor disse: eu fiquei no vermelho. Eu entrei no vermelho. Esse cara veio lá de fora, lá de fora. A intenção de trazer uma mensagem, não teve uma pessoa, minha irmã, aceitando a Jesus Cristo naquele dia. Não teve uma pessoa se reconciliando com Jesus. Não teve uma pessoa. Até eu, que estava com 5 no bolso, era tudo que eu tinha, foi. Ele começou a falar lá o sabonete que você vai guardando uns pedacinhos para juntar, para fazer um sabonete. O shampoo que você coloca água no shampoo e chacoalha para... Eu falei, eu faço tudo isso, cara. É comigo que Deus está falando. Não era Deus não, cara. Era a concupiscência desse cara. O que está atrás da minha mensagem hoje é: não se afaste do Senhor. Se você sai daqui hoje pensando, eu não posso me afastar do Senhor. Se você sai aqui hoje dizendo, eu não posso abrir mão do meu relacionamento com o Senhor. Então eu cheguei, eu atingi o alvo que Deus me colocou aqui nessa noite. E é claro que no final você vai contribuir com seus dízimos e ofertas, amém, gente? Seja um dizimista nessa obra aqui, pelo amor de Deus. Por causa do distanciamento de Israel, o que aconteceu? O inimigo colocou o jugo, a Síria colocou o jugo. Conforme 1 Coríntios 10:6, as passagens do Antigo Testamento nos servem para o ensino. As passagens do Antigo Testamento nos servem para olharmos, para não cairmos nos mesmos erros que o povo de Deus, Israel, caiu no passado. Agora, o pastor por acaso está me ensinando que se eu me afastar do Senhor, julgos do inimigo poderão vir sobre a minha vida? É isso que o pastor está ensinando? Sim. Escute essa frase: a ausência de Deus é presença de demônios. A ausência de Deus é presença de demônios. Não adianta ir nos lugares, visitas que eu faço, expulsa aí, pastor. Não adianta expulsar e você não se aproximar de Deus. Eu já expulsei demônios de pessoas que não se aproximaram de Deus. O que acontece depois? Quem conhece a Bíblia sabe o que acontece depois. Volta.
Mas Deus não liberta por completo? Deus liberta por completo, sem dúvida alguma. Mas se a pessoa não se aproxima do Senhor, volta. E não só volta, mas traz consigo 7 demônios piores. E o estado daquele homem fica pior do que estava. Então hoje, para você ter noção, às vezes a pessoa foi lá orar na casa? Fui. Aí ele fala, mas você não mandou manifestar? Não vou mandar manifestar. Não vou. Por que eu não vou mandar? Porque se eu expulsar e a pessoa não entrar na linha, não caminhar com Jesus, vai voltar e vai ser pior a vida dessa pessoa. Ah, então vai deixar o demônio lá? Calma, a gente vai pregar o evangelho, ensinar. Só o fato de entrar a palavra, entrar o evangelho, entrar Jesus, já sai. Você, por exemplo, eu, por exemplo, talvez nós nunca tivemos uma manifestação, uma possessão demoníaca. Talvez você nunca fez. Isso não quer dizer que não estava cheio de demônio. Mas à medida que a água limpa entrou, o evangelho entrou, os demônios tiveram que sair. Teve um dia que eu estava ouvindo uma mensagem do missionário R.R. Soares. E ele disse o seguinte, que ele estava expulsando um demônio, e estava lá a mulher, e ele, demônio, você vai sair em nome de Jesus. E o demônio, não saio, porque não saio. Vai sair, não saio, porque toda noite eu tenho ela. Não, você vai sair, eu não saio, porque à noite eu tenho essa mulher. O que você tem essa mulher? Toda noite ela está em prostituição. Ah é? Então tá, demônio, sai de cena aí. O demônio saiu de cena, continuou lá dentro da mulher. Que não entende isso, um dia nós podemos explicar. A mulher voltou à consciência. O demônio disse que tem você na prostituição, é verdade ou não é? Começou a chorar. É verdade. Você quer largar essa vida? Quero. Você aceita Jesus? Aceito, então aceita agora. Aceitou a Jesus. Você vai achar que é heresia, mas eu vivo isso aí. Demônio, volta agora. O demônio voltou. Agora não dá, né? Agora vou ter que sair. Pastor, a teologia não explica isso aí. Mas nós não explicamos nem os crentes que ficam endemoniados. Teologicamente falando, não fica, jamais. Mas eu já vi gente com coque, com saião no culto, caindo. A hora que a palavra vem, a hora que Jesus vem, a hora que você se aproxima de Deus, automaticamente os demônios têm que sair. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, você mergulhando na presença do Senhor. E nós sabemos de uma coisa, quanto mais você caminha com o Senhor, quanto mais você está firme com o Senhor, quanto mais você está em oração, sabe o que acontece? Você está cheio do fogo, o fogo do Espírito Santo. A Bíblia fala, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor com entusiasmo, é o que o texto está dizendo. Fogo. Vou ter que, com todo respeito, posso fazer uma comparação? Tá. Quem lembra do Dragon Ball Z? Lembra que tinha o Ki? Lembra disso aí? Nossa, eu sou antigo demais, hein, velho? Quando o crente está buscando, jejuando, caminhando na presença, adorando, orando, buscando, ó. O mundo natural não vê, mas o mundo espiritual vê. As pessoas não vê, a pessoa vê você lá, você é uma pessoa de oração, às vezes você vai no atendimento de uma loja, tratado mal, os caras, o que é isso aí? De que família que é isso aí? Eu sou da família celestial, há uma unção. Nada contra, eu tenho, muitos de vocês têm, mas vai colocar um diploma na frente de um demônio. Ô demônio, sai, com esse diploma aqui, ó. Ele vai mastigar aquele papel e tua cara. Agora vai dizer o seguinte, demônio, em o nome de Jesus Cristo,
Teve um dia que uma pessoa veio receber oração aqui para ser liberto. E ela disse o seguinte, que quando pisou o pé no portão, ficou ruim. Quando entrou no portão, pisou aqui a perna dela começou a tremer. Por quê? Não é medo do pastor Coutinho, mas é medo da unção que despedaça o jugo. Quanto mais você cresce na palavra, quanto mais você cresce em oração, quanto mais a unção aumenta. Quanto mais a unção aumenta, quanto mais a presença, a atmosfera aumenta, menos acesso de demônio. Longe. Você sabe como muitos demônios pegam crentes, sabe? Quando os crentes vão se esfriando. Vai se esfriando. No começo da igreja, no começo do culto, no começo da caminhada cristã, no começo, glória a Deus, aleluia. O que vai ter, pastor? Vai ter retiro. Oh, que maravilha, eu estou dentro, chega cedo. A oração na terça-feira, opa, vem na oração. Vai ter culto, vai ter café de manhã com Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, vamos ler o livro agora. Vai passando o tempo, vai se ocupando com outras coisas. Eu não sei se a parábola que Jesus nos conta lá, dizendo uma pessoa que vendia pedras preciosas, quando ela encontrou um terreno, uma área que tinha uma pedra que ela procurava, era mais preciosa, ela vende todas as outras pedras para ficar com aquele terreno. Isso quer dizer o quê? Nós encontramos aquilo que é mais precioso. Jesus cessou a nossa busca. Você percebe que o testemunho de cara que foi macumbeiro, cara que foi do espiritismo, cara que foi isso, cara que foi aquilo, de repente se converteu. Maravilha, parou por aí, conheceu a Jesus, acabou tudo, porque Jesus é aquele que sacia a nossa fome. Jesus é aquele que tampa, que preenche o vazio existencial que há dentro do ser humano. Agora eu não consigo entender o crente que já tem Jesus e fica girando. Eu não consigo entender o crente que já tem Jesus e ainda está buscando. Está buscando o quê? O que você está buscando nesse mundo? Eu preciso buscar, né, pastor, nesse mundo, né? Eu preciso fazer as coisas, eu quero muito ser rico. Provérbios diz, não gaste sua força tentando ser rico. Quando você contemplar as riquezas, elas vão criar asas e vão... 1 Timóteo capítulo 6 diz que na tentativa de ser rico, na tentativa de enriquecer, muitos se desviaram da fé. O que é se desviar da fé, gente? É você estar na fé, é ou não é? Não desvia se você não está, ok ou não? Por causa de dinheiro, do amor ao dinheiro. No mesmo capítulo 6 de Timóteo, é a raiz de todos os males. Você já tem Jesus. Valorize e cultive a presença do Espírito Santo que está em você. Quando você se converteu, o Espírito Santo fez morada dentro de você, fez de você uma casa favorita. O Espírito Santo morou dentro de você. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. Então valorize a presença do Espírito que está na sua vida. Eu já contei aqui, mas é gostoso demais contar. Quando eu ouvi um pregador, eu estava desempregado, querendo casar. Olha, estava numa fase horrível, financeiramente falando, mas eu tinha Jesus. E eu lembro que eu estava lavando a louça lá na casa da minha mãe, lá, e lavando aqui. De repente o pregador lá no rádio, não estava ao vivo, era uma pregação que estava sendo passada ali no rádio. Diz, não importa se você não tem casa, carro, se você está morando debaixo de uma ponte. Ele falava meio castelhano. Ele disse o seguinte, o que importa é você não perder a presença do Espírito Santo. Não tem como, né, de não dizer isso, né? Levanta sua mão e dá glória. Pastor, eu não acredito nisso, de me afastar de Deus. Na nova aliança não tem isso não, pastor. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos ver se na nova aliança não tem isso. Cuidado, irmãos. Irmãos do quê? Irmãos em Cristo. Pode voltar na NVI. Irmãos em Cristo. Cuidado, irmãos. Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está falando para crente, é possível afastar assim na nova aliança, para com isso. Versículo de número 12,
É o que nós lemos, 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. É isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo. Passamos a ser participantes de Cristo. Passamos a ser participantes de Cristo. Você é participante de Cristo? Passamos a ser participantes de Cristo. Mas tem um desde que aí, tem um desde que. Pois temos sido participantes de Cristo. É outra tradução que eu estou lendo aqui, está ali, não sei porquê. Mas se nos apegarmos, tem um se aí. Ok, vamos lá. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você entrou com Jesus na confiança, você tem que permanecer na confiança. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer aqui. A tradução aqui diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim. Nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Fala para ele assim, não adianta só começar com Jesus não. Fala para ele aí. Fala aí, meu irmão. Seja homem, como diz o Malafaia. Não adianta pegar só no começo não. Não adianta pegar firme com Jesus só no começo não. Está dizendo que você tem que ir até o fim com Ele. Eu preciso ser real contigo. Porque se você não for até o fim com Ele, por isso que tem faculdade, tem curso que você se forma em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Mas a formação nossa como varão perfeito, como mulher, vai durar por toda a nossa vida. Então a igreja nunca, já coloca a coisa na sua cabeça: eu nunca posso deixar de frequentar uma igreja bíblica, uma igreja de Deus. Não, pastor, vou até os 50 anos de idade e... Não. A igreja vai pregar a palavra, você vai ser transformado, vai ser alinhado, você vai se ajustar, vai receber encorajamento para você continuar até o fim. Se eu não quiser ir para a igreja. Não quiser ir para a igreja? Você não vai ser encorajado com a palavra. A chance de você parar é enorme. Então, se você mora em outra cidade, procure uma igreja bíblica lá. Porque você precisa estar, porque precisa ir até o fim. Até o fim. E se parar de semear, não adianta, a gente esquece as coisas rapidinho, gente. Não adianta, se parar aí, você escuta sobre a fé no nome de Jesus, você sai, vixe, olha, meu Deus do céu, vai passar um mês. Por isso que Paulo disse, se eu não me engano no livro de Filipenses, se eu errar o livro aqui, mas está na Bíblia, Paulo diz assim, Filipenses 3:1, coloca fazendo um favor. Maravilha. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês ou pregar a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. É por isso que eu vou pregar as mesmas coisas, vou falar das mesmas coisas, vou sempre incentivar vocês. Por quê? Porque isso é segurança para a igreja, porque isso alimenta a sua fé. Tem que fazer o quê? Tem que começar bem, tem que começar com Jesus, tem que permanecer com Jesus e tem que ir até o fim com Jesus. Por quê? Porque é entrada na fé e saída na fé. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, guardei a fé. Romanos 1,17, olha o que o texto diz. Porque no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Quando você começa e até você terminar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Olha lá, é por isso que você tem que incentivar. Você fala para tua esposa, você fala para o teu irmão, você fala para o teu amigo. Hoje eu não vou no culto não, hoje eu não vou na igreja não, hoje eu não vou caminhar não. Incentiva, vamos em nome de Jesus. Mas eu estou cansado, vamos em nome de Jesus. Vamos, não para. Mas eu não estou curtindo muito o pleno evangelho. Tranquilo, não tem problema. Vai numa outra igreja onde você está, que você gosta, mas peça direcionamento para Deus.
Ô, gente, eu como pastor, fazer o quê quando alguém chega e fala assim, ó, Deus me dirigiu para ir outro lugar? O que você vai falar? Se Deus te dirigiu, quem sou eu para falar alguma coisa? Vai. E a gente entende, como motorista de ônibus, vai ter gente subindo no ônibus, descendo do ônibus, todo o tempo. Mas o que importa é o quê? A gente continuar com segurança até o final, dirigindo. Mas tem que ficar, tem que continuar, tem que ouvir, tem que meditar na palavra. Para quê? Para continuar animado, para continuar cheio de fé, para não largar Jesus, para não distanciar de Jesus por nada. Você acha que só o fato de você estar em Jesus, você acha que você nunca mais vai errar na tua vida? Quem acha que nunca mais vai errar? Nós vamos errar, sim ou não? Mas isso é desculpa para você parar de vir à igreja? Mesmo errando, venha que seja arrastando, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Quem inventou, quem ensinou isso, de que errar você tem que sumir da presença de Deus? Foi Adão, né? Quando peca, se esconde quando o Senhor aparece. Por quê? Vergonha, medo. Mas quem que foi lá atrás de Adão? Deus foi atrás de Adão. Cara, não vai embora não. Cara, não é por causa dos seus erros que você vai... Fica aqui, cara. Eu te amo. É isso que Deus está falando. É claro que o diabo quer... Aí você errou, hein? Vai levantar a mão para adorar a Deus, seu cara de pau? Não adora não, ó. Você errou. E a pessoa não adora mais. Fica com vergonha, vai embora. Fica aquele sentimento de dívida. Quem deve sempre corre, é ou não é? E o diabo depois, quando a pessoa está sozinha, começa frep na mente. Eu não estou pregando aqui para você errar. Primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 1. O João diz, meus filhinhos, escrevo a vocês, ou prego a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não, se eu falasse que tinha... Não, que nem crente pentecostal, aplauda aí, meu. Não é para mim não, é para Jesus. Se eu falasse aqui, tem uma bênção para você aí, uma vitória, um carro zero, e você desse essa palminha aqui, beleza. Mas eu falei que nós temos um intercessor junto ao Pai. Eu acho que merecia um glória mais forte aí, é ou não é? Ó, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E qual que é o intercessor? O que será que esse intercessor fala, hein? Ah lá, o Igor pecou, o diabo é acusador, né? Um significado acusador. Ah lá, o João pecou, o Zé pecou. Aí, o que o intercessor geralmente faz? Como que quando a gente vai interceder na igreja, alguma coisa, o que a gente faz? Levanta a mãozinha? Né? O pastor está falando que Jesus levanta a mão. Para mostrar a marca do cravo, seja aqui ou seja aqui. Não, você não entendeu não. As mãos levantadas de Jesus não precisa falar nada, só levantar a mão com a marca do cravo, dizendo o seguinte: o justo que justifica, o justo que justifica, Jesus que justifica. Primeiro de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem acredita na palavra de Deus? A minha consciência diz que não, pastor. A minha consciência está pesando. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda... Por que Ele nos purifica de toda injustiça? Porque Ele é justo. Se o meu filho vem... Eu, Jesus, o justifico. Às vezes nossa mente é muito religiosa. Se a gente vem na igreja dizer o seguinte, levanta a mão e fala assim: eu sou um justo, abençoado e amado do Senhor. Esse cara é perseguido no meio da igreja.
Eu sou filhinho do papai de Jesus, de Deus. Eu sou filhinho de papai. Fui justificado. Eu sou justo. Eu sou justo. O dia que eu falei para uma pessoa que eu sou justo, ela disse o seguinte: ah, mas eu não estou entendendo mais você. Aí já é demais. Aí falou desse jeito. Aí já é demais. Que? Eu falei: eu sou justo. Não, por quê? Mentalidade. Sou pecador. Sou pecador. Sou pecador. As epístolas que o apóstolo Paulo vai escrever, ele não começa seguindo aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Filipos, aos pecadores, não, aos santificados, aos justos, aos santificados. Sabe por quê? Eu não sou justo por causa de mim, eu não sou justo porque eu fiz algum ato de justiça, eu sou justo porque o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo me justificou, e assim também é na sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para você levantar a mão e dizer aleluia? Tendo sido, pois, justificados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 23. É o último versículo. 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Deus tratou Jesus como pecador, mas ele não tinha pecado. Por que Deus fez isso? Para que em Jesus, para que nele nos tornássemos. Eu sou justiça de Deus nessa terra. Dá para você levantar a mão e dizer: eu sou justiça de Deus nessa terra. A bênção está em cima dos pecadores ou a bênção está em cima dos justos? De quem? O que está acontecendo que você ainda não adorou, não glorificou ainda com essa notícia? Se a bênção está em cima dos justos e você é um justo de Deus, quer dizer que a bênção é tua. É difícil. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O perdão é teu, a prosperidade é tua, a cura é tua, a libertação é tua, todas as bênçãos espirituais em Cristo. Pastor, eu quero saber do carro, pastor, eu quero saber da porta aberta. Essas coisas são secundárias. Primeiro de tudo é o nosso relacionamento com Deus. Se estou bem com Ele, tudo vai bem aqui na horizontal. Aleluia! Por que você sai daqui abençoado? E por que você é justo? Por causa de Jesus. Eu sou justo por causa do meu cabelo grande, ó. Tô te vendo, hein? Eu sou justo por causa do meu blazer, do meu terno que eu uso. Eu uso também, não tem problema nenhum. Eu sou justo porque eu guardo os mandamentos de Deus. Eu guardo o sábado. Eu sou justo porque... Não, você é justo por causa do que Ele fez. Se você entender esse leitinho, se você entender esse mingauzinho aqui, sobre a justiça de Deus, então você vai ver umas coisas fluindo na sua vida. Você não vai tropeçar e vai dizer o seguinte: ah, aí ó, o diabo está lascando comigo. Ah, e o diabo está aí, ó, é porque eu pequei lá atrás. Ah, pedi um emprego, aí ó, por que eu pedi emprego? Por causa daquele pecado meu que eu cometi com 5 anos de idade. Aí o carro, esfolei o carro. Por que eu esfolei o carro? Porque eu pequei há 2 meses. Ai, ó, perdi dinheiro na rua. Que coisa, Satanás deve ter enviado um demônio que roubou meu dinheiro. É a mentalidade de pecador, de derrotado, miserável. Ó, meu Deus, a mentalidade de crente que é? Rapaz, esqueci a chave no mercado. Não acredito. Ah, não, eu acho que Deus quer que eu volte lá para pregar a palavra para alguém. Telefone toca, mente de quem não é justo, de quem se sente pecador. Telefone toca e fala: meu Deus do céu, morreu quem agora? 2 horas da manhã o telefone toca, morreu, alguém morreu. Só pensa. Mentalidade de justo, telefone toca 3 horas da manhã, você fala: alguém vai ofertar na minha vida.
Ai, pastor, vai falar de dinheiro. Minha oferta é bênção também, ou não é? Aí, ó, vai recebendo aí, ó. Inclusive eu senti de dar R$1.000. Brincadeira, já passou já. Nem tenho aqui, tá mais vazio que... Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, se comporte como justo, meu irmão. A bênção é tua. Deus te autorizou para a bênção. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Tinha tanta coisa para falar. Eu vou parar. Ninguém falou Eu repreendo toda a falsidade aqui, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha lá, Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que é a mente dividida? Sirva ou não sirva a Deus? Faça ou não faça a vontade dEle? Olha lá, aproxime-se de Deus e Ele vai aproximar de você. Israel estava sendo oprimido porque distanciou, mas uma palavra profética foi para a vida deles, dizendo: a unção vai despedaçar o jugo. Quem pode dar unção não é homem. Quem pode dar unção não é uma pessoa importante da terra. Quem pode dar unção? Somente o Senhor. E somente Ele pode despedaçar. Eu não sei da forma que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou com jugos do inimigo porque você distanciou. Mas esta noite é a noite de você receber um quebrantar desses jugos. A unção descendo sobre você e quebrando esses jugos. Você não nasceu de novo não para ser derrotado. Você não nasceu de novo não para ficar na mão do inimigo. Você não nasceu de novo não para ficar sendo afligido por depressão, por crise de ansiedade. Você não para ficar preocupando. Você não nasceu de novo para isso não. Você nasceu para quê? Para a vitória. Você nasceu para avançar em Jesus, obedecer Jesus, fazer a vontade dEle. Eu estou falando aqui para vidas preciosas. Eu estou falando aqui para vidas que Deus ama tremendamente e provou isso na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aproxime do Senhor. Eu não sei quanto tempo você não ora, eu não sei quanto tempo você já não busca o Senhor, eu não sei quanto tempo você está no automático, vindo para a igreja no automático, servindo a Deus no automático. Eu não sei quanto tempo você está assim, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus: volte ao Senhor com sinceridade e pureza no seu coração. O salmista Davi, ele disse algo interessante: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Senhor, a tua presença é muito valiosa na minha vida. Senhor, a tua presença é tudo na minha vida. Senhor, eu não quero ficar longe da tua presença. Olha que Davi, pensa num cara que quando leu a passagem de Davi, na época lá atrás, cheguei a chorar. Pensa num cara que era cabra macho, que é aquele Davi. Pastor, mas errou. Pô, eu sei que errou, mas era macho, era bom aquele cara. Homem realmente segundo o coração de Deus. A hora que o profeta chegou para ele e falou o seguinte: você pecou, cara. Ele não ficou inventando desculpa. Coisa braba é crente que fica dando desculpa para tudo. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa do pastor, eu pequei por causa da minha esposa, eu pequei por causa do meu esposo, eu pequei por causa do meu emprego, eu pequei por causa do cachorro que estava na rua, que eu nem conheço ele, mas eu pequei. É tanta desculpa. Davi disse, cara, sabe o que Davi disse? Eu pequei. Pega a coroa. Eu perco o reinado, não tem problema. Só não retire de mim o teu Santo Espírito. O bem mais valioso que você tem é a presença de Deus. Incentiva o teu irmão, toque no ombro dele aí. Fala para ele assim: é a presença de Deus. Algo mais valioso que você tem é a presença de Deus. Pergunta para ele: quanto você pagou? Quanto você pagou? Nada. Não pagou nada. Para nós foi de graça, foi ou não foi? Mas e para Jesus foi de graça?
não foi de graça para ele. Tendo sido comprados por um altíssimo preço, diz a palavra de Deus. Você não pode ficar dividido. Nós não podemos ficar divididos. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Você já leu isso na Bíblia, já? Mas ciúme não é pecado? Aí para de fazer pergunta, vai, só recebe. Depois a gente responde isso aí no... Deus tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque Ele quer você totalmente dele. É muito isso? É muito Ele ter você totalmente... Se Ele se entregou por completo, é muito Ele querer o completo seu? Não. Totalmente. Eu vejo pelos olhos da fé. Hoje, essa semana, você tomando decisões na sua vida e dizendo o seguinte: isso daqui eu não quero mais para minha vida. Isso daqui eu também não quero mais para minha vida. Isso daqui eu também não quero mais. Aí você vai dizer só o seguinte: eu quero é Deus. Pastor, você não sabe, pastor, eu estou amarrado, cara. Eu tô amarrado numa situação. Você não tem noção, é fácil falar aí. Não, mas o Espírito Santo de Deus não te daria uma instrução se fosse impossível você realizar. Se Ele está te instruindo, é porque é possível. Ele é o teu paracletos, Ele é o teu ajudador. E eu vejo pelos olhos da fé o Espírito Santo ajudando você. Essa situação é difícil, pastor. Lucas 1,37. Fecha os teus olhos e começa a pedir pela unção.